Que tempo incrível nós tivemos aqui hoje de louvor. Vocês perceberam isso? Eu já vou dar spoiler do final, nós vamos cantar mais aqui. Eu sinto que tem um ambiente de fé, uma atmosfera aqui nesse lugar, e eu não quero perder isso. E essa é a presença de Deus, que é um privilégio para nós. Então, domingo à noite, nos reunirmos em um teatro e declararmos que essa é a casa de Deus, porque nós estamos aqui. Eu tenho uma mensagem para compartilhar hoje, porque nós começamos uma série de 4 semanas falando sobre a temporada de Natal. Semana passada falei sobre a diferença do Natal, da nossa cultura, e o Natal dos cristãos. Fazendo essa diferença, você sabe que pode comemorar o Natal da nossa cultura, mas entende o verdadeiro sentido do Natal para nós cristãos. O Natal da nossa cultura e das religiões, nesse período nessa época do ano, fala: olha, viva a vida dessa maneira, esse aqui é o caminho, essa é a verdade. E o Natal cristão fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque o Natal, o significado dessa palavra é nascimento. Nascimento de uma pessoa que mudou literalmente a história. O nosso calendário mudou por causa desse nascimento. Jesus Cristo, o Nazareno. E a mensagem que eu vou compartilhar na semana passada foi Mateus capítulo 1, primeiro livro do Novo Testamento e o primeiro dos 4 evangelhos. E hoje Mateus capítulo 2, são 16 versículos que eu condensei bastante em uma história. E eu vou te convidar para acompanhar comigo, pelo menos aqui no telão, já que eu resumi bastante, e entrar comigo na jornada que eu sei que Deus vai nos levar nessa noite. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Lembram da estrela dos reis magos? E quando o rei Herodes ouviu isso no seu palácio, ele ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes enviou esses reis magos a outra cidade, que era Belém, a qual eles anunciaram, e falou: vão na frente, informem-se com exatidão sobre esse menino, e quando vocês encontrarem, avisem-me, porque eu também quero ir adorá-lo. Mentira, não é o que ele queria fazer. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu para José, o pai de Jesus, e em um sonho lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar um menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E agora voltamos para Herodes, enfurecido, e diz que quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, porque eles foram por outro caminho e não voltaram no mesmo lugar que passaram, ele ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que ele havia obtido dos magos. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero te convidar a respirar fundo por 1 minuto, só por 1 segundo na verdade, e apresentar a sua vida a Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui nessa noite completo. Já que eu vim, já que eu estou aqui sentado, estou completo. Abra o meu coração, diga isso: abra o meu coração, abra a minha mente, fala comigo nessa noite. Pai, eu oro agradecendo a tua presença nesse lugar e cada uma das pessoas que está aqui nessa noite. Quando mergulhamos na tua palavra e o teu ensinamento, eu oro e te peço que tu toque cada coração e mente aqui, Senhor. Não por causa da mensagem, não por causa do pregador, Senhor, mas por causa da tua palavra, que é capaz de produzir mudança significativa na nossa vida quando encontra e colide com o nosso coração. Espírito Santo, toca em nome de Jesus. Amém e amém. Estava combinando com ele, depois eu vou pagar uma Pepsi para ele. Eu cresci aprendendo a tocar instrumentos. Toquei flauta, toquei violão, enfim, cantei muito, cantava muito. E só eu achava, nem a minha mãe achava isso. E um dia eu estava na igreja, cresci na igreja, tocando os instrumentos, cantando, enfim, aquela coisa de quem cresce na igreja. Eu estava sentado no banco, o pastor, líder de louvor, veio até o meu encontro e falou: olha, nós estamos sem baixista. E
quem sabe tu não toca. Eu falei, eu nunca toquei. Ele falou, fica tranquilo, eu vou te dar aula. Eu falei, bom, com aula então eu vou pegar rápido e vou conseguir tocar. E ele me deu uma aula de 15 minutos e falou, é isso aí, aprendeu a tocar baixo. E eu nunca mais tive uma aula de baixo e toquei nos próximos 20 anos contrabaixo em tudo que é lugar. Fiz viagens fora do país e toquei contrabaixo. O maior mentiroso de todos os tempos. E na igreja sempre tem muitos instrumentistas para cada área. Mais de um baterista, mais de um guitarrista, mais de um... E naquele período, longo período na minha igreja, era só eu o baixista. Isso significava que eu não podia faltar um culto. Então eu estava lá, eu tocava quarta-feira, eu tocava no culto de sexta, eu tocava no culto de sábado, eu tocava no culto de domingo de manhã. O de domingo de manhã é o mais difícil de levantar depois do sábado. E domingo às 6 e domingo às 8. Eu não podia faltar nem ficar doente. Eu era o baixista. Então eu estava sempre lá. Vivia na igreja. Mas, na nossa igreja tinha um membro que era um multi-instrumentista chamado João Batista. O João Batista, talvez alguns conheçam aqui, um baixista, bom, enfim, multi-instrumentista, mas baixista, um exímio de um baixista. Ele tinha gravado todos os principais CDs e tinha feito a composição, o arranjo musical com o Asaf. Quantos conhecem Asaf Borba aqui? E ele tinha escrito músicas, a gente cantava músicas dele que estavam no CD, e ele estava lá, ele era baixista, e de vez em quando ele vinha tocar, obviamente no melhor culto de uma igreja, que é domingo no culto das 8, quem cresceu na igreja sabe. E ele avisava que viria, então tocava todos os outros cultos. Depois do das 6 eu dobrava, guardava todo o equipamento, é um longo equipamento, um monte de coisa, dobra, tal, guarda. E aí ficava sentado para ver o segundo culto, porque eu era crentaço, ficava nos 2 cultos. E 15 para as 8, nada do João. 10 para as 8, nada do João. 5 para as 8, o pastor do louvor falava, Maurício, monta de novos instrumentos, porque o João não vem. Isso aconteceu várias vezes, o João vai ver isso. E aí eu pegava meus instrumentos tudo, desencapava, e estava feliz que eu ia tocar aquela noite de novo, porque todo músico é fominha, ele quer tocar sempre. E eu tirava tudo, instalava, afinava de novo, estava pronto. Quando eu estava com tudo pronto, preparado, quem entrava lá pela porta? João Batista, bem humilde, bem simples, com seu instrumento, com toda a sua bagagem musical, e eu ali, um Hellis baixista. E quando ele entrava, todos os músicos olhavam para mim com um olhar, eles só olhavam, e eles olhavam para mim com um olhar do tipo assim, tu vai ter que sair daí. Ninguém falava nada, mas eles olhavam. Vocês entendem o que eu estou falando, né? E o fato é que aquele lugar era meu. Você entende isso? Eu era o dono daquele lugar. Eu estava lá sempre, mas quando alguém melhor do que eu, superior a mim, mais experiente chegava, não me restava outra alternativa a dar espaço do meu lugar e permitir que ele ocupasse aquele lugar que agora se tornava dele. E quando eu saía, os meus irmãos músicos, todos eles aplaudiam e falavam, ai, que bom, que bom. Graças a Deus. Porque era diferente tocar comigo e com ele. Quando eu comecei a namorar a Janine viu ele tocando e falou assim, que estranho, parece que ele toca com os dedos mais leves e os teus dedos são mais duros. E eu falei, não é impressão tua, até tu entendeu isso. Essa história que nós lemos é a história de um lugar, de alguém que está em um lugar e se apossou desse lugar e recebe uma visita de outra pessoa. E existe agora esse desafio, à medida que vê essa outra pessoa, se saio ou não saio do meu lugar. A história que nós lemos é dos reis magos, você conhece a história, guiados pela estrela. Eles entram no palácio agora do rei da Judéia, chamado Herodes. Imaginem um palácio, vocês já viram aqueles filmes de reis, toca a trombeta, ó rei, estamos anunciando, reis magos trazendo presentes para o rei. Eles abrem a porta, o rei está sentado no trono, está com a sua coroa, ele que manda, ele é o governador, está esperando. E agora a pergunta dos reis magos é essa: onde está o rei? Como assim? Aqui está o rei. E eles estão perguntando, onde está o rei dos judeus? Porque nós vimos a estrela. A Bíblia diz que Herodes, no seu palácio, no seu trono, com a sua coroa, governando, fica perturbado e enlouquecido.
E tem um motivo, porque a história conta que Herodes foi um dos governantes mais sanguinários dessa época. Ele matou a maior parte dos componentes da sua corte, incluindo membros da sua família, para permanecer no trono. Ele amava aquele lugar, ele não queria sair dali. E ele se perturbou porque agora vem a notícia que tem um outro rei, um segundo rei. Ele tenta enganar os magos e os magos não voltam, e a solução é essa: só tem um lugar para 2 pessoas, 2 reis. Eu vou matar ele. E a Bíblia diz que ele manda matar todos os bebês de 2 anos para baixo. A história conta que, pelo número de habitantes daquela região, entre 20 e 30 bebês foram assassinados por Herodes naquela época. Um infanticídio. Agora a grande questão é que os 4 escritores do Evangelho tinham muito conteúdo para escrever, muito material para escrever, e toda vez que eles colocavam alguma coisa em uma dessas epístolas, eles levavam em consideração 2 aspectos. Primeiro, a veracidade, se isso aconteceu de verdade. E segundo, o potencial de revelação, o quão revelador ou reveladora é essa história. E a pergunta nessa noite é essa: por que Mateus incluiu essa história? Só no livro de Mateus está essa história. Por que Mateus incluiu essa história especificamente, narrando o nascimento de Jesus, ou seja, narrando o Natal? Por que Mateus escreveu isso? Como estamos falando de Natal, você sabe muito bem, se você ouviu na semana passada, que o Natal vem resolver um problema da humanidade, que é o problema da maldade. As profecias, resumidamente, falavam que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa grande luz é Jesus que nasceu. Ele é o Natal. E quando nós olhamos isso, parece que esse texto está escrito porque Herodes representa a maldade. A maldade dos soberanos, a maldade dos maiores sobre os menores. Nesse caso, Jesus, além de pobre, agora refugiado, porque Jesus se refugia no Egito. Então, num olhar apressado, você pode acreditar que é isso que o texto está falando, mas num estudo um pouco mais amplo da Bíblia, você vai entender que a Bíblia afirma, de capa a capa, que a maldade do mundo não está na mão dos poderosos e dos soberanos ou dos ricos. A maldade do mundo está no coração de cada uma das pessoas, no seu e no meu coração, homens e mulheres. E está no coração de cada um porque nós temos o domínio e o controle da nossa vida. E bem nesse momento, nessa hora, essa foto e esse retrato do rei Herodes sentado no seu trono, não querendo sair, à medida que ele sabe que tem um outro rei, é um retrato da nossa vida e da nossa realidade, porque agora mesmo nós estamos sentados no trono da nossa vida, com a nossa coroa e governando a nossa própria vida. E agora começa o problema, porque Jesus está vindo, ele é o Natal, ele se apresenta para você e 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Alguém vai ter que ceder. Ou você rejeita essa visita de Jesus, ou você cede esse espaço, esse lugar, esse trono na sua vida para Jesus. Algumas pessoas, ou todos nós, enquanto governantes da nossa própria vida, nós priorizamos aquilo que nós queremos na nossa vida. Você pode agora, nesse exato momento, conduzindo a sua vida, com toda a maestria e talento que você tem, priorizar um relacionamento. Você coloca no topo, no trono, um relacionamento. Pode ser até o seu cônjuge, pode ser um namoro. Você pode colocar como prioridade nesse seu governo o trabalho, ou a sua carreira, ou os diplomas que você conquistou. Você pode colocar, muitas pessoas colocam no topo das suas prioridades, do seu governo, da sua maneira de enxergar a vida, colocam filhos e acabam vivendo essa vida exclusivamente para filhos. Outras pessoas podem colocar a sua mãe, podem colocar o seu pai. Eu falo que eu escuto no gabinete diariamente, pessoas que estão no governo da sua própria vida, estão colocando como prioridade fatos, situações ou pessoas. Você pode estar nesse exato momento priorizando o seu prazer, seja ele através do vício, seja ele através de algo que lhe traga algum tipo de prazer. Eu vou dar um exemplo disso para você entender. Porque o problema não é você liderar tudo isso na sua vida.
O problema é essas coisas estarem no lugar errado, no grau de prioridade errados. Eu vou dar um exemplo disso. No início do meu casamento foi muito difícil, porque a minha esposa, porque eu era um jovem muito bonito, e a minha esposa, sabendo disso, ela, toda vez que eu ia viajar, e eu viajava com frequência, São Paulo, Rio de Janeiro, ela ficava incomodada e não queria que eu fosse, porque ela acreditava que no auge da minha beleza e no auge da minha bondade, porque ela me conhecia, eu ia encontrar de relance em algum aeroporto a Xuxa. E a Xuxa ia olhar para mim e ia se apaixonar desesperadamente pela minha beleza. E por que a Xuxa? Porque a Xuxa para ela era um símbolo de mulher bem-sucedida, bonita, resolvida. Então, é sério, ela achava que a Xuxa ia gostar de mim e que eu cederia a Xuxa. Graças a Deus, foi rápido isso e ela foi curada, graças a Deus. Mas o ponto é que eu estava no coração dela no lugar errado. Eu não estava na minha posição de marido, e sim na posição de rei. Você entende nessa noite que quando você está no comando, você pode colocar no auge como prioridade do seu governo coisas erradas? Por isso nessa noite o título da mensagem, e eu começo agora, essa foi uma breve introdução, agora tem mais 1h30. O título da mensagem, e essa é a pergunta, é: onde está o rei? Onde está o rei? Já que Jesus nasceu, já que Jesus é o Natal, é o nascimento, onde ele está? Onde está o rei na sua vida? Que lugar ele ocupa? Onde está o rei logo agora? E eu já começo falando sobre as 3 verdades. Eu vou falar 3 verdades que o Natal traz de lições para nós. E a primeira, eu já arranco direto dizendo que nesse exato momento você está sob ameaça. Nesse exato momento o seu governo, o seu trono, o seu reinado está sob ameaça. Por quê? Porque assim como Herodes se perturbou no seu trono, no auge do seu governo, quando recebeu notícia de um outro rei, nesse exato momento você recebe, ou em alguma temporada da sua vida, você recebe a informação de que o rei Jesus está vindo e o seu reinado pessoal está sob ameaça. Jesus vai falar em Lucas 14, 26, e agora eu começo a ler textos duros, e eu oro para que o seu coração seja quebrado, e você seja compreensível, e fique aqui até o final. Jesus fala o seguinte: se alguém quer vir a mim, ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e a sua própria vida mais do que a mim. Então olha só, se alguém ama pai, mãe, mulher, filhos, filhas, irmãos, irmãs, e a sua própria vida mais do que me ama, não pode ser meu discípulo. Olha que forte isso. A Bíblia, nesse caso Jesus isso não se trata de um mandamento para odiar essas coisas e essas pessoas. Preste bem atenção, não tem nada a ver com isso. Não se trata de você desprezar essas pessoas, não se trata de você abandonar essas pessoas. Existe um convite, e a Bíblia está te convidando a uma fidelidade a Jesus tão suprema, que as outras coisas todas ocupam o seu devido lugar, secundárias. Jesus toma a prioridade na sua vida. É um convite de Jesus, ou uma reivindicação de uma autoridade sublime. Ele está dizendo: olha, para eu entrar na sua vida, eu preciso ter o controle total. Não tem possibilidade de você continuar sentado, como alguns normalmente fazem, com o seu cetro e a sua coroa, arredar o lado e falar assim: Jesus, senta aqui do meu lado, vamos governar eu e tu junto. Eu tenho ótimas ideias sobre a minha vida, eu só preciso que tu mexa o dedo e cumpra elas. Ele está dizendo que não existe possibilidade para isso, não tem como. E mais adiante, Paulo vai explicar isso com mais profundidade ainda. Romanos capítulo 8, ele diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque a carne ou a mentalidade humana não se submete à lei de Deus e não pode fazer. E aquele que é dominado pela mentalidade humana, a mentalidade natural, carnal, não tem como agradar a Deus.
A palavra usada aqui no original do grego, eu não vou falar, etirá. Essa é a palavra. Ela traduz literalmente uma inimizade contra Deus, ou seja, um coração que abriga o ódio contra Deus. O que Paulo está sugerindo aqui é que no nosso estágio natural como seres humanos, nós tendemos ao egoísmo, tendemos à raiva e o afastamento de Deus. Algumas pessoas estão há tanto tempo no controle da sua própria vida, seja porque precisou fazer isso desde cedo, seja porque foi a única ferramenta que teve para se defender das coisas que sofreu, seja porque foi ensinado dessa maneira, mas estão há tanto tempo no controle absoluto da sua vida, que a ideia de estar vulnerável na mão de Deus, só a ideia já incomoda. Pessoas que vez após vez tentam, oram, cantam e falam: eu submeto a minha vida a ti, Deus, mas não conseguem submeter à autoridade de Deus. E isso começa muito cedo. Eu vou mostrar e vou provar para você como isso começa cedo. Eu trouxe uma foto que vai exemplificar isso. Essa foto é o meu avô à esquerda, português, que já faleceu. Minha avózinha à direita, portuguesa também, que já faleceu. Botaram um negócio, foto com a faixa do... Muito engraçado. Embaixo, os dois animaizinhos, nossos dois cachorros, o Pingo e o Cacareco, que já morreram. E nessa foto só tem 3 que estão vivos: eu, o meu primo e o Grêmio, porque não está morto quem peleia. Com licença. É verdade que precisa um milagrão agora. E nessa foto eu tenho aproximadamente 4 anos. E eu lembro bem do que eu senti naquele dia. Eu lembro dessa foto. Porque para tirar uma foto nessa época, gente, precisava de um evento. Alguém tinha que ter uma máquina. Essa pessoa tinha que comprar um filme. Ela tinha que saber tirar esse negócio. Então era um evento. A gente não tirava foto toda hora. E eu lembro que eu estava feliz para tirar foto. E o meu avô pegou a faixa de campeão do mundo e dividiu com o meu primo. E você pode olhar que eu estou triste nessa foto. Eu estou emburrado, porque eu lembro de sentir 2 coisas: ciúme do meu avô, que todo o amor que ele tinha por mim, agora ele está dividindo com o meu primo. E a segunda coisa é o egoísmo. Eu sentia esse desejo egoísta e egocêntrico de não dividir a faixa com o meu primo. O meu primo, que está noutra vibe, não está nem aí, está super feliz. Pô, não é nada meu, estou pegando tudo de graça. Olha ali, está felizão. Agora eu, com 4 anos, com meu coração inclinado ao egocentrismo, aquilo que eu desejo e aquilo que eu gostaria de fazer. É esse o motivo que muitos de nós não conseguem se submeter à vontade de Deus, porque dentro de nós tem um grito: ninguém fala para mim o que eu devo fazer da minha vida, ninguém paga minhas contas, ninguém paga meus boletos, ninguém tem que dizer para mim onde eu vou, ninguém tem que dizer para mim que horas eu volto, ninguém tem que dizer para mim se eu paro, se eu não paro, se eu vou, se eu não vou. Ninguém manda na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu, porque eu estou no trono, eu estou com o cetro, eu estou com a coroa e eu estou governando. E eu preciso te fazer essa pergunta nessa noite: onde está o rei? Nós crescemos e fomos treinados pela cultura a esconder isso, porque a gente quer mostrar que a gente faz parte do time, a gente quer mostrar que nós somos amorosos, que nós somos gentis, mas lá no fundo a Bíblia diz que existe uma natureza que milita contra a Deus. Por quê? Porque dentro de nós existe uma convicção e um desejo de sermos capitães da nossa própria alma e o desejo de ocupar o trono. Vocês estão comigo até aqui? Alguns estudiosos explicam esse texto de Romanos que eu vou ler agora, que esse é o mais duro da noite. Paulo diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então não tem ninguém justo. Paulo está afirmando isso. E ele segue dizendo: não tem ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Paulo está dizendo que ninguém busca a Deus. É uma afirmação forte, e você pode discordar nesse momento, porque você vai dizer: mas Maurício,
Milhões de cristãos hoje no mundo seguem e servem a Deus. E aqui vem um estudo de séculos de teólogos que afirmam que a maior parte das pessoas que buscam a Deus não o buscam com sinceridade. Estão divididos em 2 grupos. Espero que você não esteja em nenhum desses 2 grupos. O primeiro grupo, uma maioria esmagadora, busca a Deus pelas coisas que Ele pode dar. Pelo amor que Ele pode dar, pelo auxílio que Ele pode dar, pelo perdão, pela felicidade, pela compreensão. Amam as coisas que Deus dá, mas não amam a Deus na sua natureza e quem Ele é. É uma espécie de casamento por dinheiro. Todo mundo aqui já assistiu uma novela, né? Que alguém casou por dinheiro, já? Tá, depois que assistiu a novela, eu vou fazer uma fila aqui para libertação, aqui depois no final do culto. É uma espécie de estou nesse relacionamento pelas coisas que posso receber. O segundo grupo, uma maioria também, ama, serve, segue a Deus, porque buscam um Deus criado por si mesmos, um Deus que esteja adequado ao modelo que você acredita que Deus deve viver. Não seguem e servem o Deus da Bíblia e o que a Bíblia fala sobre o caráter e as características de Deus. Amam um tipo de Deus que é amor, Deus é bom, Deus não faria isso. Não, Deus não faz aquilo. E toda vez que estão diante de uma tragédia pessoal, não conseguem entender como Deus é amor e permite que isso aconteça comigo. Porque são pessoas que criam uma ideia de Deus e não usam como base a Bíblia. E agora nós estamos com esse problema. O seu reinado está sendo ameaçado, você está debaixo de ameaça, eu estou debaixo de ameaça. E a verdade do Natal é essa, que o episódio da ira de Herodes, de defender o seu trono com unhas e dentes, demonstra uma resistência natural que vem do nosso DNA desde criança, dentro de nós, de entregar e abrir mão do trono da nossa vida para o rei. E aí eu pergunto, a pergunta que eu vou repetir muitas vezes essa noite: onde está o rei? Onde está o rei? Primeiro ponto é esse: você está sob ameaça. Segundo ponto, você precisa reconhecer. Eu já vou explicar o que. Romanos capítulo 5 versículo 10 diz que antes nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu filho. É isso que aconteceu. Jesus vem, nasce, vive, morre, ressuscita, paga a nossa dívida e por isso somos reconciliados com Deus. Ele nos perdoou e nós somos reconciliados. Mas o que nós precisamos reconhecer? Que existem ainda resíduos no nosso coração dessa natureza humana. Nós já fomos reconciliados, nós já fomos salvos, mas ainda existem resíduos no nosso coração que resistem. Resíduos dessa natureza que precisam ser revisitados e sondados diariamente para avaliar se eu ainda continuo tomando conta do governo da minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu aprendi, ou eu literalmente abri mão e permiti que Jesus governasse no meu lugar. E eu vou explicar. A boa notícia é que isso não aconteceu só com você, aconteceu com o apóstolo Paulo. E eu preciso te dizer, o apóstolo Paulo é um santo. Eu só vou dizer isso, um santo. E ele fala uma coisa, para você entender porque eu estou falando de resíduo. Esse é o motivo que você entende porque é tão difícil de orar. Porque é tão difícil concentrar e devotar toda a sua vida na pessoa mais importante do universo. Porque é tão difícil manter uma promessa quando você diz: Deus, eu entendi e eu prometo, nunca mais vou me esquecer disso. 2 semanas depois você esqueceu dessa promessa? Você promete e fala: nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou naquele lugar, nunca mais vou viver lá. Quando você menos espera, você está lá. Por que é tão difícil manter isso? Porque existem resíduos, e Paulo explica num clássico, Romanos 7,19, ele diz: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Vou explicar melhor. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e o mal que eu quero evitar, esse eu não consigo. Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo, que existe um pequeno Herodes morando dentro dele, querendo reinar, e fala: eu não saio daqui,
Daqui ninguém me tira, eu mato. É isso que ele está dizendo. Provavelmente ou possivelmente dentro do coração de algumas pessoas nessa noite pode estar vivendo esse pequeno Herodes sentado no auge do seu palácio, com o cetro, com a coroa, sentado no trono e dizendo: aqui quem manda sou eu, não saio daqui, vai ser do meu jeito ou não tem conversa. Mas essa é a noite em que Jesus está entrando pela porta. Esse jovem simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros, bonito, maravilhoso, ele está entrando e vindo ao seu encontro e está dizendo: eu estou chegando, papai, eu estou chegando e as coisas vão mudar, se prepara. Você está tremendo a perna, sua garganta está dando um nó, seu coração está disparado, é porque Ele está chegando na sua vida. Ele é o verdadeiro Natal. Esse foi o motivo que Ele veio ao mundo e dividiu a história, porque Ele quer o seu coração e não abre mão enquanto Ele não alcançar o trono do seu coração. Onde está o rei? Paulo está dizendo o seguinte, preste atenção, você precisa reconhecer que sem Ele, nada feito. Sem Ele, você não pode governar a sua vida. Agora aqui existe um pequeno problema, e você está dizendo: mas Maurício, eu cheguei até aqui. E é verdade, não é disso que eu estou falando. Você governa a sua própria vida. Você deve ser bom em muitas coisas. Você deve ser inteligente. As pessoas devem te admirar, você deve ter qualidade, sim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida que você jamais experimentou na sua vida. É uma vida de confiança plena e de dizer: tá bom, eu largo agora o controle, senta no meu lugar e eu vou obedecer. Me fala para onde eu devo ir. O dia que você experimentar isso, você nunca mais volta atrás. É por isso que eu gosto da música que eu falei semana passada, Fernanda Brum, aquele que entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Vocês lembram dessa música? Bem pentecostal. Aquele que um dia conheceu uma vida como essa, não quer de volta o controle do trono. É isso. A primeira coisa é que a sua vida e o governo da sua vida está sob ameaça, porque esse rei está vindo. A segunda é que você precisa reconhecer a sua fragilidade. Você precisa reconhecer: sem ti eu não posso, Senhor, tu és tudo para mim. Toma, Senhor. E eu pergunto mais uma vez: onde está o rei? Terceira e última, termino agora, mais uma hora ainda. Dois amém só. Eu fiquei aqui contando para ver se tinha mais. Não, 2. Então vou terminar. Amém. Amém. Aí na internet aí escreve prega mais, que daí eu continuo mais um pouco. Primeiro, você está sob ameaça. Que bom. Segundo, você precisa reconhecer o quê? A sua fragilidade. Terceiro, saiba que você é frágil. E isso é bom. Você é frágil, e isso é bom, não é ruim. E eu vou te explicar por que isso é bom. Porque quando Jesus vem, Ele não se comporta como o rei que esse mundo esperava. Esse rei esperava que ele viesse numa carruagem, assumisse o trono, montasse num cavalo branco com uma espada, fosse na frente lá do rei Herodes e falasse: tomei. Não. A Bíblia diz que quando ele entra em Jerusalém, ele entra num burrinho. Não importa como os reis andam, eu estou de boa, porque eu sei porque eu nasci. Eu vou no meu burrinho mesmo. E para que se cumprisse a profecia, ele não sobe e vai direto para um trono. Ele sobe e vai direto para uma cruz. O conceito de reinado do mundo não se aplica ao que Jesus veio trazer. Os seus seguidores o tempo inteiro perguntavam: quando tu vai assumir? Quando tu vai fazer? Quando vai ser? E por isso, quando ele morre, eles entram em desespero e falam: não é o que imaginávamos, porque a cultura desse mundo entende que fragilidade é um problema. Agora saiba que Jesus, quando veio e nasceu, ele nasce em uma manjedoura, em um estábulo, em um lugar simples, para provar algumas coisas. Quando José cria o seu filho, cria em Nazaré, uma cidadezinha pequena, e não
não leva ele para os grandes centros como Jerusalém, até o ponto de que Natanael, quando descobre que Jesus é o Messias, fala: tem como vir uma coisa boa de Nazaré, de uma cidadezinha ruim como essa? Jesus está mudando a mentalidade desde a sua vinda. Jesus está mudando a mentalidade do seu pensamento sobre o que é força e o que é fragilidade, porque aquilo que você acha que é fragilidade, saiba, talvez nessa noite essa seja a sua força. Quando Deus resolve enviar a sua mensagem no mundo, Ele escolhe um povo, e Ele não escolhe os mais fortes. Ele não escolhe o povo egípcio para transmitir a mensagem. Ele não escolhe os romanos, Ele não escolhe os assírios, Ele não escolhe os babilônios, mas Ele escolhe os judeus, uma nação fraca, que raramente assumiu o poder. Quando Deus quer derrotar Golias, Ele não encontra um gigante maior, Ele encontra um menino franzino. Quando Ele quer falar com o profeta Elias, Ele não fala pelo terremoto, Ele não fala pelo fogo, e Ele não fala pelo vento, Ele fala pela brisa mansa e suave. Na antiguidade, o filho mais velho tinha direito a toda a riqueza da sua herança. O segundo filho e todos os demais não tinham direito nenhum, nem tampouco a status. Como Deus age desde o início da Bíblia, desde o início da história. Deus vai ao encontro do segundo, Abel, e não Caim. Deus usa Isaac e não Ismael. Deus usa Jacó e não Esaú. Deus vai no segundo filho, Efraim, e não Manassés. Deus vai e usa Davi, o último de todos os seus irmãos, e não usa os irmãos. Em uma época em que beleza era um dos maiores atributos valorizados em uma mulher, Deus escolhe a idosa Sara e não a jovem Agar. Deus escolhe a desinteressante Lia, a qual Jacó não amava, e não a Raquel. Em uma época em que era importantíssimo para que as mulheres gerassem e dessem filhos, por que será que Deus escolhe Rebeca, que não pode ter filhos? Deus escolhe Ana, que não pode ter filhos. Deus escolhe a mãe de Sansão, que não poderia ter filhos. Deus escolhe Isabel, mãe de João Batista, que não poderia ter filhos. E a pergunta é: por que insistentemente Deus usa o mais fraco ao invés de usar o mais forte? Ele diz: eu vou usar Nazaré e não vou usar Jerusalém. Eu vou usar a menina esquecida e o jovem abandonado, porque vez após vez Deus escolhe usar o mais fraco ao invés do mais forte. E talvez você acredite que Ele ama, ou Ele ame usar Joãos ninguéms, ou pessoas sem importância, mas você está enganado. O que Deus está mostrando através da história é que sim, Ele está dizendo: eu vou usar o mais fraco, eu vou usar aquele que se diz frágil, porque não é pela força do seu braço, não é pelo que você pode conquistar, não é pelo que você pode me dar, mas sim pelo que eu já fiz. Jesus nasceu e não foi para o trono. Isso é engraçado de meditar um pouquinho de quem nós estamos falando. Por que nós nos reunimos aqui? Por que nós comemoramos o Natal? Por quem nós estávamos cantando aqui em cima naquele período e aquela atmosfera de louvor? Nós estamos falando do Rei dos Reis, que subverte a mentalidade humana que acredita que deve estar do lado dos mais fortes no trono. Jesus não quer o trono do seu coração para uso próprio. Ele quer o trono do seu coração porque Ele te ama. E nessa noite eu termino dizendo para você que eu tenho duas notícias, um consolo e um desafio. O consolo é esse: que o Rei dos Reis, o Deus Emanuel, que espantosamente te chama de amigo, Ele vem ao nosso encontro. E através do Natal, através do seu nascimento, através dessa história de Herodes enlouquecido para permanecer no trono, à medida que ele tem a notícia de que um outro rei está vindo, o consolo é esse: não importa o que você fez,
Não importa o seu passado, não importa o seu currículo, não importa o seu pedigree, não importa quão confusa foi a sua família, não importa quão atrapalhada foi a sua história, não importa quanta bobagem você já fez, não importa se você era um funcionário e estava na folha de pagamento do inferno, não importa se você é o que mais bebia quando saía, não importa se você usou tudo que podia e não podia, não importa se você foi uma pessoa que desvalorizou insistentemente a sua santidade no seu corpo, não importa se você não aprendeu muito sobre a Bíblia, não importa se você não fez seminário, não importa se você machucou pessoas, não importa se você matou alguém, não importa nada do que você tenha feito. Se nessa noite você abrir o seu coração e permitir que Jesus entre na sua vida, hoje você recebe uma vida nova. E o pior é que não para por aí. Eu me surpreendo com o amor de Deus. É por isso que eu amo cantar aquela música, que Ele deixa as 99 para ir atrás de uma. Eu amo aquela parte que diz: Ele quebra as mentiras, Ele sobe montanhas, Ele quebra as muralhas. Eu amo que 1 João diz: nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você é um amado de Jesus. E quando você abre o seu coração e permite que Ele entre na sua vida, além de ganhar uma nova vida, pasmem, em seguida, logo depois, em seguidinha, Ele começa a usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Essa é uma loucura do Evangelho. Você percebe Ele te usando, você fala: o quê? Eu? É tu mesmo. Vocês estão tudo no mesmo barco. Não é pelo que vocês fizeram, é pelo que eu já fiz. Está pago. Não tem acusação. Ninguém pode te separar. Nada, nem ninguém nesse mundo. Esse é o consolo. E o desafio dessa noite. O desafio é: se você tem coragem de definitivamente, diferente de Herodes, levantar desse trono, deixar essa coroa e de uma vez por todas, sem voltar atrás, falar: Jesus, toma conta definitivamente do trono que está no meu coração. Essa é a pergunta que está ecoando nesse teatro e no seu coração nessa noite. Onde está o rei? A pergunta é: você vai permitir que o rei ocupe o lugar que deveria ser dele desde o início? Você vai firmar esse compromisso e vai abrir mão? E por que eu estou falando isso para você? Porque um dia, cansado de tropeçar, caminhando com Deus na igreja, eu tomei uma decisão na minha vida. E eu falei: não volto atrás. Não vou voltar atrás. É hoje o dia. Eu lembro do dia, eu lembro da pregação. A pregação era parecida com essa. E o pastor fez um sinal. Eu estava na galeria, ele falou: hoje é o dia, tem algum jovem em cima. Ele apontou. Eu lembro de chorar o culto inteiro. Eu fui para casa, eu chorei e falei: Deus, eu não quero mais. Eu entendo o que Paulo diz. Paulo diz: aquilo que eu quero eu não consigo fazer, o que eu não quero eu faço. Ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo: eu não consigo me livrar disso. Talvez você esteja dizendo nessa noite: Maurício, eu até quero, mas eu não consigo. Deixa eu te falar, o texto não para por aí. Paulo continua escrevendo e diz: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pagou a conta, Ele resolveu o problema. Basta uma decisão. Graças a Deus por Jesus Cristo. E eu lembro dessa noite no meu quarto, que eu botei essa música para repetir dezenas de vezes. E quando ela tocou essa semana, eu lembrei desse dia e comecei a chorar. E aquele dia eu fiz um pacto com Jesus e falei: senta lá. Eu entendo que eu sou frágil, e eu nunca mais vou te tirar daí. E a música é essa. Eu não vou cantar sozinho, só vou iniciar. Eu sei que você conhece, e você vai cantar com toda a força do seu pulmão essa oração. Ao único que é digno de receber, ao
O único que é digno de receber a honra e a glória. A honra e a glória. Ao Rei eterno e imortal. Agora nós vamos cantar mais forte ainda. Ao único que é digno. Essa é a hora de cantarmos todos juntos. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Todo o nosso ser. Nós vamos cantar mais uma vez com toda a força. Coroamos. A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser. Agora com toda a força, mais uma vez, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Lembravam dessa música? A minha oração é que nessa noite você tenha entendido que o Rei Jesus está batendo na sua porta. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Essa é uma noite de decisão. E acredite, eu sei que eu prego para uma maioria de cristãos aqui, pessoas que caminham com Jesus. E essa palavra é para você. Você veio aqui hoje ouvir isso, para uma decisão na sua vida. Ou você se perturba como Herodes, ou você dá espaço e fala: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Se você está aqui nessa noite, em algum momento dessa mensagem o Espírito Santo falou ao seu coração, e você quer entregar completamente o trono da sua vida, o trono do seu coração a Deus, coloque a mão no seu coração e eu vou orar por você. É um simples e simbólico sinal onde você diz: Senhor, meu coração é Teu, o trono é Teu. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa noite. Cada uma das pessoas que está aqui com essas mãos representadas, eu oro agora para que essa noite seja um divisor de águas, não uma noite de emoções, mas uma noite de decisões. Eu oro, Senhor, para aquelas pessoas que estão em casa assistindo online agora e tomaram a decisão de dedicar o trono do seu coração a Ti e entregar completamente.
Eu oro, Senhor, por coragem, sem arrependimentos. Muda a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser cristãos que te amam acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A última oração que eu vou fazer nessa noite é para você que entrou aqui nessa noite pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Talvez você até já esteja vindo há algum tempo na igreja e não fez isso publicamente, onde você entrega a sua vida para Jesus, o governo da sua vida. Talvez você até já tenha sido da igreja e está aqui nessa noite e acha que veio de paraquedas. Mas essa noite Deus está dizendo: filho, volta para casa. Eu vou fazer a última oração. E se você deseja que eu inclua o seu nome nessa oração, eu vou contar até 3. No 3, você levanta a sua mão bem alto. Quando você levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, eu quero Jesus na minha vida. Põe meu nome aí. Nem sei no que vai dar, mas eu quero, eu sinto, essa é a hora. Eu vou contar até 3 e peço que toda a igreja feche os olhos e esteja orando, para que você saiba que é uma decisão individual e você não tenha vergonha e não se sinta intimidado. 1, Jesus está aqui. 2, Ele quer o trono do seu coração. 3, levante a sua mão onde você está. Aqui tem uma mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra pessoa. Ali tem outra mão, outra pessoa, outra mão aqui na frente, outra mão, outra mão. Lá em cima eu acho que tem algumas mãos. Tem um monte de mãos lá em cima. Amém. 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 Que linda e importante decisão que você tomou. Eu vou fazer uma oração e você que levantou a sua mão vai fazer essa oração comigo. E essa oração você está entregando completamente a sua vida a Deus. Você não vai fazer ela sozinho, eu vou orar aqui. Você vai repetir aí, eu vou convidar toda a igreja para orar comigo, tá bom? Comigo. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, onde eu posso compreender que Tu não és a religião, mas Tu és o amor encarnado. E o amor encarnado me ama mais do que tudo. Nesse domingo, me arrependo dos meus pecados, deixo para trás o meu passado e declaro: Senhor Jesus, Tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Amém e amém. Aqui na igreja, nós acreditamos que esse momento ele é tão importante na sua vida. Para você que levantou a mão, nós temos um presente para entregar para você. Você vai olhar nos corredores, nós temos voluntários, eles estão com luzes acesas. Eu vou pedir que você saia agora do seu lugar e siga essas luzes. E lá atrás nós vamos entregar para você um presente. Saia do seu lugar. Se você está acompanhado, leve o acompanhante junto. Se você está do lado de alguém que levantou a mão e está um pouco intimidado, convide, pega ele pela mão e fala: eu vou lá com você. Saia do seu lugar, porque lá, além de entregar um presente para você, nós vamos orar pelo seu pedido de oração e vamos enviar para o seu e-mail os próximos passos da sua jornada. Amém. Isso, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Se você viu alguém levantando a mão, convide educadamente. Diga assim: vem comigo. Convide educadamente para ir lá atrás, receber esse presente, receber uma oração direcionada a você que está em casa e tomou essa decisão. Nós temos um caminho para você também. Essa decisão muda definitivamente a sua vida. Um antes e um depois. Eu garanto, você acabou de receber uma nova vida. Você pode apontar aí agora para baixo da sua tela. Nós temos um QR Code. Você vai ser direcionado para um dos nossos líderes e nós vamos enviar para você quais são os próximos passos dessa jornada. Amém. Eu vou pedir agora que ninguém saia do seu lugar, por motivo de segurança do protocolo. Nós vamos cantar mais uma vez essa música. E hoje eu vou pedir que até o meio, alguém aí do meio levanta a mão aí, até o meio, alguém do meio, aí essa mão levantada, até o meio. Depois que terminar a música, até o meio vocês podem sair. 2 minutos depois, do meio para trás, e 2 minutos depois vocês da galeria. Não se preocupem, os últimos serão os primeiros, ok? Tô sofrendo com vocês que eu sou gremista também. Fica firme.
Para vocês que ficaram, eu quero encorajá-los a voltar na semana que vem e no dia 19, que será o nosso último dia, e não ir para casa e esquecer tudo aquilo que você ouviu de Deus, não do que você ouviu de mim ou do que você viu aqui na frente, mas do que Deus falou no seu coração. Escreva, grave, medite e tome a decisão definitiva de permitir que Jesus tome conta da sua vida. Amém? Vamos cantar mais uma vez ao único que é digno, com toda a força, agora numa voz mais bonita e mais afiada. Deus abençoe você, afinada. Deus abençoe, até semana que vem. Tchau. Receber a honra e a glória, a força e o poder, Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o